Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa narrativa bíblica que joga a luz sobre aquele conflito de sempre. De um lado, uma mentira conveniente, do outro, uma verdade bem difícil de engolir. É uma história que envolve reis, profetas e, principalmente, o perigo de a gente só querer ouvir aquilo que nos agrada. Para a gente começar, fica essa pergunta no ar. Ela é o coração da nossa análise de hoje. É ela que vai nos guiar por essa história de coragem, de integridade e de consequências que literalmente podem ser de vida ou morte. Então, o nosso caminho vai ser este aqui. A gente começa com o drama de um profeta solitário contra uma multidão de outros 400. A partir daí, vamos entender o princípio que a fonte tira dessa história e ver como ele é usado para construir um argumento bem surpreendente sobre a história da fé cristã. Bom, a nossa história começa com dois reis, Acabe, de Israel, e Josafá, de Judá. Eles se juntam, fazem uma aliança para ir para a guerra contra a Síria, para tentar tomar de volta uma cidade. Mas antes de marchar para a batalha, Josafá, mais cauteloso, faz um pedido. Vamos consultar a palavra do Senhor primeiro. E aqui que a coisa começa a pegar. O rei Acabe, então, chama os profetas dele, cerca de 400, e todos eles, em uma só voz, dão a mensagem que o rei queria ouvir. Pode ir que a vitória é garantida. Mas Josafá, fica meio com a pulga atrás da orelha. Ele sente que tem algo estranho e pergunta, não tem mais ninguém por aí? E sim, tinha. Um único profeta do Senhor, um cara chamado Micaías. Agora, imagina só a pressão em cima do Micaías. O rei Acabe já não ia com a cara dele porque ele nunca profetizava coisa boa para o rei. E agora, um mensageiro vai lá e manda o recado na cara dura. Olha, é melhor você concordar com todo mundo, falar uma coisa boa. O recado era claro. Ou você fala o que o rei quer ouvir, ou o bicho vai pegar para você. Mas a resposta de Micaías, é daquelas que marcam. Uma das declarações de integridade mais fortes que a gente encontra na Bíblia. Ele se recusa a ceder. Ele não está nem aí para a popularidade ou para agradar o poder. A lealdade dele era com a mensagem que ele ia receber. Não importava o quão impopular ela fosse. E a mensagem que ele traz é de cair o queixo. Micaías revela que teve uma visão. Ele viu o trono de Deus e Deus permitindo que um espírito de mentira entrasse na boca dos outros 400 profetas. Mas por quê? A fonte explica que isso rolou porque o próprio Acabe não queria saber da verdade. O desejo dele por uma mentira confortável deixou ele vulnerável a um engano poderoso feito sob medida para levar ele à própria destruição. E as consequências? Bom, elas acontecem exatamente como previsto. Micaías fala a verdade, diz que Israel vai perder e por isso ele apanha e vai preso. Já o Acabe ignora o aviso, vai para a batalha e acaba morrendo por uma flechada perdida. A profecia impopular se torna realidade, calando as 400 vozes do engano. A fonte usa essa história poderosa do Acabe não como um caso isolado, mas como um exemplo prático de um princípio teológico muito maior, o que o material chama de espírito do erro. A base para essa ideia vem desse trecho do Novo Testamento. A passagem sugere que a nossa vulnerabilidade ao engano não é por acaso. Ela nasce de uma recusa fundamental em amar a verdade. Quando a verdade se torna algo que a gente não quer, a gente abre a porta para o engano. Então, para ficar bem claro, o espírito do erro não é só cometer um engano sem querer. Segundo a fonte, é uma consequência espiritual. É o resultado direto de virar as costas para a verdade. E isso permite que um engano poderoso se instale, fazendo uma mentira parecer não só possível, mas até desejável. E é aqui que a análise da fonte fica, digamos, bem ousada. Ela pega esse princípio do espírito do erro e aplica à história do cristianismo como um todo, argumentando que essa mesma dinâmica do rei que prefere a mentira aconteceu numa escala global. Essa linha do tempo aqui mostra o que a fonte chama de a grande apostasia. A interpretação deles é que depois que a era dos apóstolos acabou, novas doutrinas começaram a aparecer. O grande ponto de virada na visão da fonte é o Concílio de Nicéia, lá no século IV. Argumenta-se que o imperador Constantino misturou o poder do Estado com a Igreja e isso teria levado à adoção de crenças que não eram bíblicas e à perseguição de quem discordava. E aí a fonte vai direto ao ponto, listando doutrinas que hoje são super comuns para muita gente. De acordo com essa análise, conceitos como a trindade, a imortalidade da alma, a guarda do domingo em vez do sábado e a ideia de um arrebatamento secreto não teriam origem bíblica, mas teriam sido absorvidos de outras tradições nesse período de suposta apostasia. Certo. Então, se essas doutrinas são o erro, qual seria a verdade?
Essa parte apresenta o que a fonte descreve como a mensagem original, sem corrupção, dos apóstolos. É um contraste direto com o que se tornou o cristianismo mais conhecido. Essa tabela aqui deixa o contraste bem claro, né? De um lado, o que seria a crença mais comum, do outro, o que a fonte chama de mensagem apostólica. O ponto principal dessa mensagem apostólica é o foco na Terra. Um reino de Deus físico aqui e não a ideia de ir para o céu quando se morre. A imortalidade não seria algo que a gente já tem, mas um presente futuro. E a volta de Cristo seria um evento público para todo mundo ver, não um arrebatamento secreto. O coração dessa mensagem, segundo a fonte, é essa promessa aqui. A esperança não é uma fuga do planeta, mas sim a restauração e o governo direto de Cristo a partir de Jerusalém, cumprindo profecias tanto do Antigo quanto do Novo Testamento sobre o trono de Davi. E com isso a gente chega na reta final. A fonte encerra com um desafio direto, usando uma metáfora da Bíblia, para pedir um discernimento cuidadoso entre o que ela apresenta como verdade e o que ela apresenta como erro. Essa citação de Jeremias é usada para criar um contraste bem forte. A palha representaria as doutrinas que a fonte considera falsas, sem valor, sabe? E o trigo seria a palavra de Deus pura. A pergunta é retórica, claro. A ideia é que não tem nada em comum entre os dois. E assim, o argumento todo se amarra voltando lá para o começo. A fonte se coloca no mesmo lugar do Micaías, uma voz solitária contra um consenso gigantesco, acreditando que a maioria, não importa quão grande seja, pode sim estar sob influência de um espírito de erro. E a mensagem que eles apresentam não é para ser só mais uma opinião no meio de tantas. Eles a descrevem como um martelo, feito para quebrar a rocha de tradições que, na visão deles, foram construídas ao longo de séculos de erro. E a gente termina com essa provocação. A história de Micaías nos mostra um profeta que entregou uma verdade brutalmente desconfortável e foi punido por isso, enquanto os outros ofereceram uma mentira reconfortante e foram aplaudidos. A questão central, então, continua sendo: que ferramentas a gente usa para saber diferenciar uma coisa da outra?